Irmãos, bom dia. Muito bom estar com os irmãos reunidos aqui para este momento da palavra. Mas antes da nossa mensagem, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos oriente, nos dê o seu entendimento. Então, oremos. Senhor Santo Deus, te agradecemos, ó Pai, pelo Teu amor em nossas vidas. Senhor, nos ajuda neste momento de compartilhamento da Tua Palavra. Inicialmente, me capacita para este momento, dentro das minhas limitações, que eu possa trazer uma mensagem que efetivamente edifique a vida dos irmãos que estão aqui e que possam aproveitar isso para transformar o seu caráter e que possam crescer diante de Ti. Nos ajuda, Senhor, a entender a Tua glória, a entender as marcas dos Teus atributos, Senhor Deus, que possamos Te louvar por quem Tu és, Senhor. É isso que eu Te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Você já ficou impotente diante do medo? Quem aqui já sentiu algum medo na vida que te travou de conquistar um objetivo que você tinha traçado? Muitas vezes, o medo torna os nossos inimigos maiores do que na verdade são. E para facilitar essa compreensão, esse entendimento, queria compartilhar um fato histórico, e provavelmente você já deve ter escutado sobre a Guerra do Vietnã, até porque não é uma guerra tão antiga. E eu acredito que a maioria sabe o que aconteceu nesse evento. Deve saber que os Estados Unidos perderam essa guerra. Foi uma das mais humilhantes derrotas do exército americano. Pergunta: quer saber se você realmente entende de história, bom de história? Você sabe quantas batalhas os Estados Unidos perderam para serem derrotados na Guerra do Vietnã? O que você imagina? 5, 10, 15 batalhas? Por incrível que pareça, os Estados Unidos não perderam nenhuma batalha no Vietnã, mas mesmo assim perderam a guerra. E para explicar isso, vou compartilhar um texto, vou ler aqui rapidamente, que relata como o exército comunista do Vietnã, do Norte, conseguiu superar os Estados Unidos. E o texto diz assim: em 1965, os Estados Unidos tinham entrado na Guerra do Vietnã para ajudar os aliados do Sul a combater o avanço do exército comunista no norte do país. Esse exército era apelidado de Viet Cong. O exército comunista sabia que a única forma de dominar o Vietnã por completo seria expulsando os militares dos Estados Unidos. E para conseguir esse feito, o estrategista do exército Viet Cong, o general Hoang Van Thai, reconheceu que tinha um exército muito menor, com armas obsoletas e com menor preparação do que o exército americano. Ciente disso, o general Hoang percebeu que a única forma de derrotar os Estados Unidos seria explorando os temores dos americanos. Dessa forma, o pequeno exército vietnamita do norte fez grandes quilômetros de túneis na floresta, onde ficavam de tocaia ou deixavam serpentes à espera dos soldados americanos. Além disso, eles investiram em ataques surpresa, que mal atingiam militarmente os americanos, mas os deixavam muito confusos e amedrontados. Porém, o dia 30 de janeiro de 1968 foi o dia decisivo para a retirada das tropas dos Estados Unidos do Vietnã. O general Hoang deu a entender que estava concentrando suas tropas em uma cidade no norte do Vietnã. Então, os exércitos americanos montaram suas trincheiras por lá. No entanto, o general Hoang
no meio de um feriado local, espalhou, através de túneis secretos, mais de 80 mil Vietcongues em 100 cidades diferentes e fez ataques surpresas pontuais e, ao mesmo tempo, simultâneos em bases americanas dessas cidades. Inclusive, a embaixada americana em Saigon foi tomada por algum tempo. Como eram grupos pequenos, logo, os terroristas foram presos e mortos pelos americanos. Mas o impacto simultâneo destes ataques fizeram que a mídia dos Estados Unidos e demais países espalhassem um caos de informações. Essa ofensiva do Vietnã chocou a opinião pública americana. A cobertura dos combates feitas pela TV deixou em muita gente a impressão de que os Estados Unidos e seus aliados estavam em situação desesperadora. Mas essa não era a realidade do campo de batalha. Esses noticiários sensacionalistas impactaram os cidadãos americanos e gerou grandes manifestações. Uma delas chegou a ter mais de 100 mil pessoas contrárias à participação dos Estados Unidos naquela guerra. Com a pressão popular e da mídia, o governo americano se sentiu acuado. Tentou segurar os soldados no Vietnã por algum tempo, mas acabou retirando por completo as tropas em 1972, sem ter perdido nenhuma batalha. Diante do abandono americano, o exército e os guerrilheiros do norte ganharam terreno. Acabaram tomando a capital Saigon em 1975, vencendo a guerra e unificando o Vietnã sob o regime comunista. Irmãos, veja como os temores dessa vida podem ser poderosos. Perceba como o medo e a ansiedade tomou o exército Vietcong. E tornou esse exército maior do que na verdade ele era. E quando você deixa que os seus temores avancem, eles acabam confundindo a sua mente, minando as suas forças. Os temores não vencidos têm a capacidade de tornar um leão em um gatinho acuado. Então, eu faço aqui uma pergunta. Como vencer os temores desta vida? Eu quero ir juntos aqui responder esta pergunta. Eu quero te ajudar, através da Bíblia, a vencer o que te trava em relação a esses temores. Quero que você encontre na Bíblia a força necessária para que você crie coragem de vencer esses temores e crescer diante do Senhor. E superar esses temores, meus irmãos, tem sido urgente na atualidade. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, 1/3 da população mundial tem sofrido com questões ligadas ao medo e à ansiedade. Inclusive o Brasil lidera esse ranking. E tudo isso por conta desse estilo de vida atual. Estilo de vida corrido, onde as informações são extremamente rápidas. Então, ataques terroristas, violência extrema são divulgados de uma forma quase imediata, além de crises econômicas, crises sociais, que se expandem e que atemorizam muita gente. Então, para solucionar isso, precisamos de ajuda divina. Peço então que os irmãos abram suas Bíblias, aí em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Uma das passagens mais conhecidas das Escrituras, bem facinho de achar. E o nosso texto assim fala: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse texto nos mostra onde podemos conseguir forças para enfrentar as batalhas dessa vida. Você deve estar se perguntando, mas como assim um texto tão simples, tão pequeno?
Mas você precisa perceber onde está a origem da força contra o medo. Essa força não está em nós, mas essa força está no Criador. E por isso então vamos observar aí as marcas do Criador. Vamos observar pelo menos 8 marcas de Deus na criação, nessa introdução aí de Gênesis. E cada uma dessas marcas nos ajudam a conhecer aquele que é capaz de nos fazer superar nossos maiores temores. Essas marcas são atributos ou características inerentes ao próprio Senhor. E Gênesis 1:1, mesmo sendo pequeno, nos apresenta essas marcas impressas pelo Senhor na introdução do relato da criação. E aqui o contexto que Moisés escreveu Gênesis é importante. Moisés, sob a direção do Espírito, escreveu esse livro para guiar a religiosidade do povo, que estava com medo. Ele estava um povo que tinha acabado de sair ali do Egito. E esse povo que saiu ali no Êxodo, mesmo vendo ali incríveis sinais, ainda não havia confiado totalmente no Senhor. Muitos deles temiam o que estava por vir. Será que eles sobreviveriam à travessia do deserto? Como aquela multidão iria comer, iria beber naquele tempo todo? Será que essa terra prometida era boa mesmo? E nós sabemos, pelo relato ali do Pentateuco, que isso aconteceu. Eles realmente questionaram o poder do Senhor. Então, temores e mais temores ainda habitavam no coração daquele povo. E certamente a confiança deles ainda estava nos costumes e nos deuses do Egito. Porém, esse texto que lemos, Gênesis 1:1, não deixa dúvidas. Moisés deixa claro que apenas Deus é o Criador e mantenedor do universo. Os deuses pagãos não tinham mérito algum. Esse verso é o cabeçalho do relato da criação. É a assinatura de Deus de que a obra da criação é exclusiva das suas mãos. E por isso, podemos encontrar as marcas do Senhor no relato do início do universo. E as 2 primeiras palavras deste relato mostram a essência do Criador. Este no princípio, vemos aqui que o Senhor antecede o próprio universo. Essa parte é essencial para entender a grandeza do ser de Deus. Essas 2 palavras formam aqui o título original desse livro no hebraico, e vai servir também para introduzir as 3 primeiras marcas do Criador. Então vamos à primeira delas. E essa primeira marca, ela mostra que o Senhor é eterno. A eternidade coloca Deus acima do tempo. O tempo é um produto da mente de Deus. Deus não cabe nos conceitos de passado, de presente, de futuro. Pois Deus não se mede pela régua do tempo. O interessante é que o ser humano também tem a dimensão da eternidade. A partir do nosso surgimento, a nossa alma não tem mais fim. Porém, Deus, além de não ter fim, Deus não tem começo. Ele tem um termo que talvez fosse até mais interessante, que é chamado de sempiterno, ou seja, sempre eterno. A eternidade de Deus é o conceito que não cabe na nossa mente finita. No entanto, ela traz conforto ao coração do homem, pois sabemos que no futuro Deus já está lá. Então você não precisa temer, pois o Criador já decretou o seu futuro. E se confiar no seu nome, terá um destino maravilhoso ao lado do Senhor pela eternidade. E vemos então, fechamos rapidamente essa primeira marca,
E vamos para a segunda. E essa segunda marca diz que o Senhor, o Criador, é autossuficiente. Ou seja, Deus só precisa de si mesmo. Essa marca mostra que Deus se satisfaz apenas consigo. Deus não se desespera, Deus não vive em busca da felicidade. O Criador é a própria essência da felicidade. Ele não precisa de nada, ele não precisa de ninguém além de si mesmo para gozar uma vida plena. Por isso, a criação do homem não foi para suprir a solidão de Deus. Muito pelo contrário. A criação é um ato de amor misericordioso do Senhor, nos dando o privilégio de conhecê-lo. Você, então, não precisa temer. Pois quanto mais perto estamos do Criador, mais nossa alma está satisfeita nele. Fechamos então esse segundo ponto, essa segunda marca, e observamos então uma terceira marca que podemos tirar aí essas duas palavrinhas no princípio, e que diz exatamente que Deus é infinito. A infinitude de Deus o coloca acima da natureza. A imensidão do Senhor o coloca acima de qualquer lei da natureza. Nesse sentido, Deus transcende a sua própria criação. E essa transcendência põe o Senhor em um patamar superior a tudo o que existe. Deus está acima, então, das suas leis naturais. E por estar acima das suas leis naturais, Ele pode até modificá-las. E por isso Ele pode abrir o mar vermelho. Ele pode andar sobre as águas. Ele tem o poder de fazer um martelo flutuar nas águas de um rio. Ele consegue fazer uma carruagem levitar. Nesse sentido, os milagres são a declaração da imensidão do ser de Deus. Declaração de que Ele não cabe em um universo finito. E por isso, você não precisa temer. Pois o Criador tem todo o poder de fazer milagres, pois o seu ser é infinito e transcendente. E com isso fechamos, podemos avançar aqui para uma segunda parte do nosso versículo de Gênesis 1:1, que diz: criou Deus. E essa segunda ação mostra atributos da ação do Criador. Deus é o único que consegue criar do nada. A alegação de que Deus criou evidencia o incrível poder do Senhor. Ele é o Senhor de todas as coisas, porque não tem nada que não tenha saído do seu poder. E com isso podemos avançar para mais 3 marcas, onde vamos vê-las rapidamente. E agora esta quarta marca, ela mostra que Deus é um designer. Deus age com propósito. E o termo designer, na nossa cultura, ele é muito reduzido, né? Praticamente, você lembra de designer, você pensa em alguém que faz uma logo, né? Alguém que faz um site, um cartaz. Porém, designer significa projetar, arquitetar de maneira inteligente. Ou seja, o nosso Deus age com um projeto bem definido em sua mente. Todas as coisas têm uma razão clara para serem como são. Você então não precisa temer, pois os planos do Criador são maravilhosos, e nada foge do seu projeto perfeito. E também
Fechando aí esse ponto, podemos observar a marca que diz que Deus é um ser triuno. Deus é 3 pessoas em um. E essa palavra traduzida por Deus aí no nosso texto, aí na nossa versão em português, no original, ali no hebraico, ela aparece como o termo Elohim. Uma palavra que ela é plural, ou seja, alguns teólogos colocam que esse termo significa o Deus dos deuses, mas outros indicam exatamente a pluralidade da pessoa de Deus. E a expressão, então, triunidade, define bem como Deus só existe se as 3 pessoas que formam seu ser estiverem juntas. Isso mostra a harmonia do Criador. Temos 3 pessoas diferentes agindo em uma sintonia perfeita e harmônica por toda a eternidade. Essa sinergia evidencia que a criação não é um feito exclusivo de uma das pessoas da Trindade, mas que os 3 participaram do design do universo. E por isso você não precisa temer, pois o Criador triuno age com perfeita harmonia e paz, e também pode trazer a paz para o seu coração. E fechando esta sessão, nós observamos aqui que o Senhor é o autor da vida, o Deus que gera a vida. E certa vez John Piper disse: Deus é o único que consegue criar matéria a partir da vida. E essa frase ela é muito correta, pois o dom da vida não é um ato do acaso, mas o Senhor da vida, Ele gera novas vidas para a sua própria glória. Então, não há vida plena longe da presença do Criador. Você então não precisa temer, pois quanto mais perto do Criador você está, mais a sua alma fica cheia da vitalidade e da força do Senhor. E aí, fechamos essa sessão e abrimos para as 2 últimas marcas, e que elas estão, de alguma maneira, ligadas exatamente com essas palavras aí. Criou Deus os céus e a terra. Essa terceira sessão mostra a autoridade do Criador. Mostra que Ele é o governante absoluto de tudo. E essas palavras finais de Gênesis 1:1 mostram a extensão do domínio de Deus. O ato criador do Senhor dá autoridade sobre toda a criação. Independente se é um crente ou se é alguém rebelde ao Senhor, todos estão debaixo do poder do Senhor. E dessa forma, tudo que há deve prestar adoração a Ele, exatamente por Ele ser digno de toda honra e poder. Então vamos para as 2 últimas marcas desse nosso estudo. E esta penúltima marca mostra que o Criador é um. Deus é o Rei do universo. A criação é o território do reino do Senhor. Não há pessoa que tenha maior autoridade do que o soberano do universo. Essa informação deve gerar um temor, um tremor no seu coração. Você deve perguntar a si mesmo se sua vida tem se resumido a buscar prazeres egoístas, ou se você tem se preocupado em expressar a honra pela majestade, pela glória do Altíssimo. Então, você não precisa temer, pois aquele que governa todo o universo tem o poder de vencer
todo e qualquer inimigo. E para finalizar essas marcas, esta última marca mostra que Deus é onipresente. A presença de Deus está em todo lugar. Podemos acessar o Criador de qualquer lugar do universo. A presença dele é democrática. Pode ser acessada por uma criança cheia de vitalidade, cheia de energia, mas também pode ser acessada por um velhinho, no seu quase leito de morte. Mas o Senhor escuta tanto um quanto o outro. Ele faz questão de se relacionar conosco por meio de sua criação. Porém, o seu maior desejo é que você o conheça por meio de sua palavra. Mas, especialmente, por meio do conhecimento do verdadeiro sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E quando você o conhece assim, você não precisa temer, pois o Criador deseja ter um relacionamento especial com a sua criação. Independente da sua situação, Ele vai te ouvir. E com isso, podemos entrar então na conclusão. Fechamos aqui 8 marcas do Criador. 8 atributos que mostram a imensidão, a glória e o poder do Senhor. Marcas que têm o poder de impactar o coração de toda criatura. Gênesis 1:1. Observamos incríveis características exclusivas do Senhor. Marcas que devem encher de confiança nosso coração, pois Deus já existia antes de tudo ser realidade. Ele é satisfeito nele mesmo e não precisa de ninguém para ser feliz. O Senhor é tão imenso, tão infinito, que não pode ser contido pelas leis da física. Tudo que Ele faz tem um propósito muito bem definido. É 3 pessoas em um, e trabalha em uma sinergia perfeita e harmônica. É aquele que gera a matéria a partir da vida. É o imperador de toda a criação, mas que faz questão de se relacionar com as suas criaturas. Então, cientes de tudo isso, podemos voltar para a pergunta que nós fizemos no início. Mas antes de responder esta pergunta, lembra que os Estados Unidos, mesmo sendo mais fortes e preparados militarmente, acabaram sendo derrotados pelos inimigos vietcongues na Guerra do Vietnã. Porém, a Bíblia mostra uma história que tem algumas semelhanças com essa do Vietnã, que aconteceu na época ali do rei Ezequias. Mas ela teve um final bem diferente. Esse relato mostra que Ezequias, o rei Ezequias, quando foi perseguido, quando recebeu a ameaça de destruição total do seu reino, ele não confiou nas suas armas, não confiou no seu exército, não confiou nas suas táticas militares, mas confiou de todo o seu coração no Rei dos Reis, no Criador do universo. Essa confiança na pessoa e nos atributos de Deus rendeu uma vitória incrível contra o gigantesco exército de Senaqueribe, o maior imperador daquela época. Dessa maneira, nós podemos então responder a nossa pergunta principal. Como vencer os temores dessa vida? E a única maneira de vencer os temores dessa vida
é ter um relacionamento especial com o Criador. Como vimos, o Criador está disposto a receber a todo aquele que humildemente chega na sua presença. Por meio do sacrifício de Jesus, as portas do eterno estão abertas para todo aquele que deseja entrar no seu reino. Mas se você não sabe como ser mais íntimo do Senhor, aproveite o que esta igreja tem a oferecer. Aqui você pode estudar a palavra de Deus com seriedade. Pode orar nos cultos de oração. Você pode aprender através da escola dominical. Você pode ter um ensino pessoal, direto, através do discipulado. Mas não deixe para depois, para ter uma intimidade com o Criador. Pois só Ele pode trazer a paz que você tanto necessita. Deixe que a grandeza e majestade de Deus acalme o seu coração. Então, podemos finalizar dizendo que uma amizade verdadeira com o Criador é o segredo para vencer todo e qualquer temor do seu coração. Vamos orar. Senhor Santo Deus, somos gratos ao Senhor pela Tua glória, pela Tua majestade, serem manifestas por meio do Teu ser. A Tua palavra nos traz, de uma forma bem sintética, alguns atributos Teus, que conseguimos aqui, Senhor, retirar deste texto, tão singelo, mas ao mesmo tempo tão poderoso, nos mostrando a Tua essência, nos mostrando o Teu ato criador, nos mostrando a Tua autoridade, Senhor. Nos ajuda, ó Pai, a fazer destas marcas aquilo que nos dá força diante dos temores desta vida. Senhor, nos faz agir diferente daqueles hebreus que saíram do Êxodo, que não confiaram nas palavras escritas por Moisés, que temeram mais os homens, mais as situações rotineiras dessa vida, e não confiaram na Tua força e no Teu ser. Ó Pai, nos ajuda a ter uma vida diferente, uma vida de confiança em Ti, de amizade, de intimidade para contigo. Ó Pai, nos ajuda nisso. Somos pecadores, temos uma grande tendência à ansiedade, ao medo, mas sabemos que se a nossa vida for empenhada em Te conhecer, teremos vitórias e mais vitórias em nosso coração. Ó Pai, é isso que Te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.